A nossa leitura da estrutura da personalidade é feita pela sua constituição de números. É isso que nos interessa. E essa leitura que nós fazemos, ela está coerente com os corpos que formam a personalidade. Então, vamos lá. Personalidade que nós estudamos aqui. Primeiro, vamos partir da constituição dela. O que é? Ela é formada por 4 corpos. Isso você encontra em todas as antigas escolas de iniciação espiritual. 7 corpos. Eu ouvi falar que nós temos 7 corpos, 7 chakras que fazem a ligação do corpo perispiritual por o corpo etérico com o corpo físico. 7 planos de consciência, 7 níveis de consciência, 7 planos de evolução, 7, não sei, 7, 7, 7. Tá? Vocês não têm noção da importância do número 7 na nossa vida. Bom, desses 7, 4 são corpos da personalidade e 3 são corpos espirituais. Interessante, né? Porque a representação do número 7, uma delas é o quadrado com o triângulo em cima. É exatamente isso. É a personalidade dando suporte à constituição espiritual, a nossa constituição espiritual. Então, esses 4 primeiros corpos, eu uso sempre uma nomenclatura mais simples possível para não complicar. Corpo físico, corpo astral emocional. Alguns colocam o astral como terceiro corpo e colocam o corpo etérico como segundo. Para mim, o corpo etérico não é o segundo corpo. Porque o corpo etérico é a matriz que contém todos os 6 corpos que vêm para o corpo físico. O corpo emocional, o corpo mental concreto, o corpo mental intuitivo. Os 3 corpos espirituais nós não sabemos nada. Então não vamos chamar de corpos por enquanto. Mas eles estão nessa matriz que é o corpo etérico. Tudo está ali. E isso é encaixado no corpo físico. Então eu não considero isso como segundo corpo. Então, primeiro corpo, corpo físico. Segundo corpo, astral emocional. Terceiro, mental concreto. E quarto, o mental intuitivo, causal intuitivo. 7 anos cada um para se desenvolver. Não significa que cada um se desenvolve especificamente nesses 7 anos. Todos eles estão se desenvolvendo simultaneamente. Porém, há uma ênfase principal em cada setênio. Primeiros 7 anos, corpo físico, criança, nutrição, mãe. Nutrição não só de alimento, mas de amor, de afeto, de educação, tudo isso. Segundo setênio, 7, 14 anos, pai, corpo astral emocional, desenvolvimento da sexualidade. Terceiro corpo, corpo mental concreto, adolescência, 14 a 21 anos. Repare que é quando o jovenzinho começa a pensar, a se rebelar para se libertar do papai e da mamãe. É o corpo mental concreto, quando ele começa a buscar estudar, quando ele realmente estuda, vai entrar na faculdade, vai... O quarto corpo é dos 21 aos 28 anos, é o causal intuitivo. Então, você tem a base, o tripé básico do físico, emocional e mental concreto, depois desenvolve o causal intuitivo. Esse corpo é muito mal desenvolvido na maioria de nós. Depois tem os 3 corpos espirituais, que eu não vou entrar nisso, porque não é do nosso interesse agora e é outra história. Nós não estamos para... Eles vão se desenvolvendo a partir dos 28 anos. 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. Pronto, aos 49 anos, nós estamos prontos. Em personalidade e na constituição espiritual. Os 49 anos em diante é o caminho de volta. Então, você repete de novo de 7 em 7 anos, retrocedendo. Então, vamos lá. No contexto da numerologia cabalística, essa personalidade é estudada pelos seguintes números. Corpo físico, número de expressão. O próprio nome já diz. É o corpo através do qual eu me expresso. Eu me expresso como? Eu expresso o quê?
Eu expresso as minhas ideias, meus pensamentos, minhas intuições, minhas emoções, meus talentos, meus desejos, tudo vem para o corpo físico. Então, ele é a sede das ações, ele é a sede da ação, do comportamento, corpo em ação e movimento. Tá? Segundo corpo, o astral emocional, é o número de impressão. Veja bem que esse número de impressão, ele indica aquela primeira impressão que nós causamos e que nós captamos dos outros. E que muitas vezes nós nos deixamos enganar, né? Porque a pessoa passa uma impressão de ser irreverente, que não ser uma pessoa de confiança. Se nós ficamos com essa primeira impressão, podemos quebrar a cara, porque quando nós conhecemos a pessoa na intimidade, ela revela outra coisa. Então, o segundo corpo é a impressão que passa essa imagem, é o ego. É o ego. O ego é exibicionista. O ego é aquela parte nossa que se mostra para consumo do público. É como nós gostamos de ser vistos e aceitos. Isso é o ego. Então, veja bem, em que momentos você comete algum deslize no exibicionismo? Não é quando você está tomado por emoção? É isso aí. É a impressão, é o corpo astral emocional. Terceiro corpo é o mental concreto. Está relacionado com o número de motivação. Motivação, já diz o que é. O que me motiva na vida? São meus ideais, meus desejos, meus planos, minhas ambições. E isso é pensado, é desejado, é ambicionado, é idealizado, portanto, corpo mental concreto. É uma espécie de motor interno da personalidade. Se o ego é a projeção, a aparência, a imagem, a impressão, o número de impressão, o número de motivação revela a força interior dos ideais, das ambições, dos desejos, aquilo que mobiliza a personalidade, né? Então, o número de motivação é isso, ele representa esse impulso interno, essa força interna da personalidade. E o quarto corpo é um talento oculto. O talento oculto, ele surge assim meio que numa nebulosa. Ele não está bem definido. Por quê? Porque nós não desenvolvemos bem esse corpo. Mas se vocês prestarem bem atenção, ele surge como uma espécie assim de refinamento dos talentos da personalidade. Por quê? Porque é um corpo já mais sutil. O corpo mental intuitivo é um corpo muito mais sutil que o mental concreto. Na medida que vão subindo na escala esses nossos corpos, os 7 corpos, eles vão se sutilizando. E o corpo mental intuitivo, ele não é concreto, racional, como a mente que nós pensamos e racionalizamos. É a linguagem do lado direito do cérebro. É um corpo que funciona por imagens e símbolos. O mental intuitivo, a linguagem do mental intuitivo é a linguagem dos símbolos das imagens. Por isso que nós temos muita dificuldade, às vezes, de traduzir uma intuição em palavras. Porque do jeito que ela nos vem, isso não significa que seja um símbolo definido como um triângulo, um quadrado, um número, uma letra, mas é um símbolo. É algo que vem como um símbolo, às vezes uma forma totalmente desconhecida, que nós temos dificuldade para traduzir. Então, esses são os 4 corpos da personalidade. Como que eles funcionam integrados? Agora que vem a complexidade, é difícil de entender. Como explicar para o consulente isso? Então, veja bem, tudo vai depender de como está o desenvolvimento desses corpos. Eles se desenvolveram, a pessoa é adulta. Mas um adulto não é necessariamente um adulto em todos esses corpos. Vocês conhecem muitos adultos em corpo físico
que emocionalmente e mentalmente são infantilizados. Por quê? Porque os corpos emocional, o astral emocional e o mental concreto não se desenvolveram bem. Isso nem se fala do quarto corpo causal, o mental intuitivo. Esse nem se fala nessas situações, né? Então, como é que funciona isso? Bom, vamos deixar um pouquinho de lado o quarto corpo agora, o talento oculto. Vamos nos focar nos 3 corpos mais reais, mais concretos. Eu tenho uma ambição de ser o melhor professor de numerologia cabalística. Eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo, viu? Mas eu estou usando isso como exemplo. Isso é só exemplo. Por favor, não tomem isso, porque isso não tem nada a ver, é só um exemplo. Até porque seria incoerente da minha parte. Mas é um exemplo para ficar bem marcado para vocês. Eu quero ser o melhor professor de numerologia cabalística. Vocês perceberam que esse desejo, essa ambição, tem uma relação muito forte com o segundo corpo, com o ego? Então, eu peguei esse exemplo justamente para você mostrar como é que as coisas se encaixam. Então, juntou-se uma força de uma ambição interna com um egocentrismo, o ego é o meu centro, nesse caso, e agora eu vou para a ação. Como que isso vai mobilizar o meu corpo físico para agir? Eu vou tripudiar meus concorrentes, eu vou ser arrogante, prepotente, né? Soberbo, todas essas coisas. Então veja que a força interna do desejo, do ideal, da ambição, ela pode se unir com o ego ou ela pode deixar o ego um pouco de lado. E isso é o que vai fazer com que você vai agir, o jeito que você vai agir. Se tem uma motivação muito egocentrada, muita ambição, ganância, isso está centrado no ego. E as ações serão ações antiéticas. Então, eu quero alcançar isso, não importa o que eu vou fazer, mas eu vou alcançar. Agora, vamos para um exemplo mais sutil. Eu tenho um ideal de me tornar um ser humano melhor. Não melhor que os outros. Melhor que eu mesmo a cada dia. Vocês perceberam que não tem o ego aqui? Eu quero me tornar um ser humano melhor a cada dia. Será que não tem o ego? Ainda tem sim, porque nós não conseguimos subtrair o ego totalmente ainda. Só que é um ego já meio dissimulado. Eu quero ser melhor. Perceberam que eu quero, quando tem eu quero, tem ego. Então, como que isso vai se traduzir nas minhas ações, no meu corpo físico? Eu vou me esforçar para fazer sempre o melhor para que eu seja um ser humano melhor. Eu vou cometer muitos erros, sim, porque tem o eu quero, e o eu quero gera expectativas. Então, mas é um bom começo de aprendizado. Veja que entre o primeiro exemplo e o segundo exemplo já aconteceu uma certa evolução. Vamos para um terceiro exemplo. Tá? Eu não tenho ambição e desejo nenhum. Eu sou movido pelo ideal do bem. Só isso. Eu sou movido pelo ideal do bem. É diferente do eu quero ser melhor. Não tem quero aqui. Eu me movo pelo ideal do bem. O que é o bem? O bem é Deus. Então, não tem uma ambição, não tem um desejo, não tem uma ganância.
é apenas um mover-se pelo bem. Eu me movo pelo bem. Não tem ego. O ego está muito, muito, muito lá embaixo no lugarzinho dele. Bom, como que isso vem para a minha ação? Vão ser ações altruístas, vão ser ações de generosidade, de amor, de compaixão. Visando sempre o bem comum, o bem do todo, porque o bem do todo é o bem meu também, porque eu estou no todo. Não tem um ego centrando as minhas ações. O centro das minhas ações agora é a consciência profunda. Então, veja, são 3 exemplos clássicos, vamos dizer assim, que mostram como que a coisa funciona ali. Quando você chega nesse terceiro exemplo que eu citei, essa pessoa já é uma pessoa que tem o 4º corpo desenvolvido, o corpo intuitivo desenvolvido. Tá? Porque ela está ligada no todo, ela está ligada no divino, ela está ligada no espiritual, e isso faz com que o centro da consciência dela esteja no mundo da vida interior e não mais no ego. O centro da consciência dela é a própria centelha divina, é a mônada, é a consciência profunda. Então a personalidade já funciona nesse sistema. Você tem um agente motivador interno que impulsiona as tuas buscas, teus ideais, tuas ambições e desejos, e esse motivador interno, que é o número de motivação, ele pode estar sendo manifestado de uma maneira muito ostensiva, medianamente ostensiva, ou de uma maneira mais moderada. Depende do grau de evolução da pessoa. Nós temos um corpo exibicionista, que é o ego, que é o número representado pelo número de impressão, que é a parte externa da personalidade, é aquela parte que nós projetamos, a nossa aparência, o nosso, vamos chamar o nosso exibicionismo, tá? Que ele pode também ser mais forte ou mais fraco, dependendo de onde está o centro da minha consciência. Se o centro da minha consciência está no ego, o ego é o centro da minha vida, eu sou um egocentrado. Né? Então o ego ainda é muito forte. É aquele típico, primeiro eu, depois eu, depois talvez você, mais adiante você. Primeiro sempre eu. Bom, se nós examinarmos de uma maneira bem assim generosa, né, nós ainda estamos bem nessa aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós estamos muito nisso ainda, né? Mas é parte do nosso estágio evolutivo. Né? Nosso esforço é sempre desenvolvendo os corpos superiores, de modo que a consciência vai subindo. E o corpo físico, então, é a expressão de todos esses aspectos da motivação, da impressão e do talento oculto também. Tudo vem do corpo físico. Né? Então, como nós estamos na matéria, no corpo físico, esse corpo físico ele limita muito também das nossas percepções, ele limita muito das nossas dos nossos sentidos sutis, né? Ele limita muito a nossa visão, ele limita muito as nossas percepções. Então, é evidente que nós nem sempre conseguimos manifestar o melhor de nós, né? Porque tem um monte de atravessadores aí no meio desse jogo todo. Então, quando você vai para a numerologia, como é que você vai entender isso? Bom, se você entender cada parte separada, agora você entendeu um pouquinho de como que elas funcionam no conjunto, com a prática, com o tempo, você vai aprimorando esse entendimento.
esse entendimento da personalidade como um todo funcionando. Vamos para uma alegoria que talvez pode melhorar um pouquinho mais o entendimento de vocês. Imagine um carro, um veículo. Tá? Ele tem uma estrutura mecânica que dá sustentação, chassis, rodas, toda essa parte mecânica estrutural. É o corpo físico. E anda. Tá? Ele tem uma carroceria, que é o que chama a atenção do carro, né? Embeleza ele, ou ele é bonito, ele é feio, é o modelo, é a aparência dele, é a carroceria, é o ego, é a impressão. Ele tem um motor que faz o carro andar, é a motivação. E ele tem um aparato eletrônico sutil e sofisticado, que é o talento oculto. O carro funciona no todo, você não consegue fazer o carro andar sem o motor funcionar, a não ser que você empurra ele ou arraste ele. Ele funciona todo no conjunto. Todo esse movimento dos comandos eletrônicos, do computador de bordo, tudo isso, faz o motor funcionar, o motor é que faz o carro andar e a estrutura toda dele se coloca em movimento. E a carroceria é a única parte, o melhor. A parte eletrônica também é dispensável, se é um carro que não tem essa sofisticação. Os carros de hoje não, você não consegue nem dispensar isso. Para você ver que é interessante essa analogia, né? Nós estamos indo para o desenvolvimento do quarto corpo. Nós estamos entrando no quarto nível da consciência. Nós estamos indo para uma transição planetária que levará o planeta a ser um planeta regenerado. Isso é quarto nível da consciência. É corpo intuitivo. Estão percebendo como essa analogia faz sentido com o desenvolvimento das tecnologias? Interessante, né? Como tudo se encaixa. Agora, a carroceria você pode dispensar que o carro vai andar. Você pode tirar a carroceria dele, se tiver o chassi, com o motor e os comandos eletrônicos, tudo, o carro. Então, o que é dispensável? Somente o ego. O ego é dispensável. E com o processo evolutivo, nós vamos diminuindo o ego cada vez mais, até que chega lá na frente, nós transcendemos ele. Essa é a estrutura da nossa personalidade. Os carros mais antigos não tinham essa eletrônica toda, não tinha computador de bordo. Ou seja, tinha os três corpos, nós tínhamos os três primeiros corpos desenvolvidos. O quarto corpo começa a entrar agora. Interessante isso, né? Coincidentemente, quando o planeta começa a entrar no processo regenerativo. Uma coisa interessante, né? Isso me ocorreu agora, mas é interessante observar isso, né? Veja como a intuição é importante. O que é essa transição planetária? É uma elevação de nível de consciência, o quarto nível de consciência, o quarto corpo. Nós estamos saindo do inferno e entrando no purgatório. Os três primeiros níveis de consciência são a consciência de sofrimento, de lutas, de egocentrismo, é o inferno da vida. O quarto nível da consciência é o chakra cardíaco, é o purgatório, é a purgação do mal. É a saída do inferno, purgação do mal, para depois ascendermos a consciência espiritual nos níveis superiores.